Olá! Vereadores aprovam em segunda votação a política da cultura viva. Campinas vence Jogos Regionais do Idoso. Vereadores mantêm parecer negativo das contas de 2002 de Isalene Tiene. Esses são os destaques de hoje do Câmara Notícia. A Câmara de Campinas manteve o parecer negativo das contas de 2002 da ex-prefeita Isalene Tiene durante a sessão desta quarta-feira. Confira os detalhes da votação na reportagem de Rafaela Dias. A votação das contas de 2002 da ex-prefeita Isalene Tiene começou com a leitura do relatório conjunto das comissões permanentes de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade. O vereador Marcos Bernardelli destacou que o documento do TCE identificou problemas na aplicação mínima de recursos na educação, que ficaram abaixo do exigido por lei, déficit na execução orçamentária e também no lançamento de receitas obtidas com multas de trânsito. O relator do projeto afirma que a decisão da Câmara sobre os relatórios de contas dos ex-prefeitos é política, mas segue as orientações do Tribunal de Contas do Estado. É evidentemente que nós não podemos tirar esse viés de uma votação de cunho político, mas as comissões elas se baseiam tanto a Finanças e Orçamento e a Legalidade dentro do contexto do que advém do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Com 21 votos favoráveis e 8 contrários, a Câmara manteve o parecer do TCE que reprova as contas de 2002 da ex-prefeita Isalene Tiene. Ela não compareceu à Câmara, mas mandou um representante, o advogado Lauro Câmara Marcondes. Ele foi chefe de gabinete durante a gestão de Isalene Tiene na cidade. Agora, o decreto deve ser publicado, então, no Diário Oficial da cidade e, na sequência, o resultado enviado ao TCE, que vai tomar as devidas providências. Entre elas, suspender os direitos políticos de Isalene pelo prazo de 8 anos não cumulativos. Sobre a vinda do advogado Lauro Câmara Marcondes, o vereador Marcos Bernardelli acredita que não prejudica a decisão da Câmara a ausência dos ex-prefeitos. Como advogado de carreira, eu digo que é muito positivo a presença ou do próprio interessado ou de um representante legal, que no caso é um advogado. Vem realmente a demonstrar que aqui todo o direito à defesa ele está sendo concedido, não há cerceamento de absolutamente nada. Então é muito positiva a presença do representante aqui, vai fazer até com questões técnicas poderão ser abordadas, mas em momento algum nós teremos qualquer constrangimento por estar ou o próprio interessado ou um advogado aqui ou representando. O representante da ex-prefeita abriu a sua fala afirmando que mesmo com as mudanças regimentais da Câmara, ainda não existe amplo direito de defesa para os ex-prefeitos. O que está sendo feito aqui no presente momento é uma melhoria do que havia antes, mas ainda não é um amplo direito de defesa garantido pela Constituição. Não se deu oportunidade à prefeita Isalene, através dos seus advogados constituídos, para que pudesse fazer o exercício do amplo direito de defesa nesse procedimento. Marcondes reafirmou a votação política da Casa, lembrou que foi chefe de gabinete no mandato de Isalene, questionou a mesma execução orçamentária que foi aprovada em 2001 na gestão Antônio da Costa Santos, o Toninho, o que, segundo ele, foi incoerente, e defendeu ainda que é impossível não cometer erros durante uma gestão tão complexa como a de uma prefeitura municipal. Ao administrador público é dado em determinado tempo um mandato onde ele tem que tomar inúmeras, centenas, milhares de decisões político-administrativas. E é óbvio, Vossas Excelências aqui como vereadores sabem disso, ninguém consegue tomar tantas decisões sem cometer algum erro. Todos cometem erros. O advogado afirmou ainda que o governo Isalene herdou dívidas da administração, que conseguiu reduzi-las e que em nenhum momento agiu de má fé. Sobre o lançamento de receitas obtidas com multas de trânsito, Marcondes afirmou que as mesmas contas apresentadas pela INDEC na época foram aprovadas. E sobre a aplicação de recursos na educação, ele afirmou que foram investidos 25,71% e não 24,8% como informou o TCE. Ele garantiu que o tribunal deixou de fora despesas de previdência e vale-transporte. Ele defendeu as obras feitas por Isalene e afirmou que foi um governo honesto. Não houve má-fé,
Não houve perseguição ou benefício a quem quer que seja naquele exercício de 2002. Foram exigidos 2/3 dos votos para aprovação. Votaram contra a bancada do PT, além dos vereadores Luiz Carlos Rossini, do PV, Gustavo Peta, do PCdoB, Aurélio Cláudio, do PDT e Jairson Canário e Cid Ferreira, do Solidariedade. Os relatórios dos pareceres do TCE sobre as contas dos ex-prefeitos Hélio de Oliveira Santos, Demétrio Vilagra e Pedro Serafim já foram votados pelas comissões de Finanças e Orçamento e também de Constituição e Legalidade. Estão sendo encaminhados para a presidência da Câmara, que vai definir ainda a data para leitura e votação, que deve acontecer em novembro. O vereador Thiago Ferrari fala em entrevista na 61ª sessão ordinária sobre o Dia do Professor. Ferrari comentou ainda a homenagem feita à mãe dele, que foi professora. O vereador Thiago Ferrari falou em entrevista na 61ª sessão ordinária sobre o Dia do Professor. Segundo Ferrari, ainda falta a valorização do profissional. A gente precisa ter uma mudança de postura, mostrar que se valorizando o professor, se valorizando a escola, que são referências, a gente vai mostrar para os alunos, para as crianças, para os adolescentes, da importância da educação. Para o vereador, isso acontece por causa da inversão de valores que vivemos hoje. Hoje a gente vive uma sociedade que o importante é ter. E as pessoas, muitas vezes, na ansiedade e na busca de ter para poder se firmar socialmente, ela esquece que é através da educação que a gente tem uma vida respaldada, uma vida alicerçada e com conteúdo para que a gente possa aproveitar as oportunidades do dia a dia. Ferrari comentou a homenagem feita à mãe dele, que foi professora. Em julho desse ano, um centro de educação infantil no Jardim Bassoli recebeu o nome Helenice de Moraes Ferrari. A professora, que era graduada em Pedagogia na Unicamp, mestre em Psicologia Experimental pela USP e possuía estágio de pós-doutorado na Califórnia, nos Estados Unidos, faleceu em maio em decorrência de um câncer. Minha mãe é um testemunho, ela que veio de Porto Ferreira, foi referência na Unicamp, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então é importante, unicamente com a educação. Não nasceu em berço de ouro, pelo contrário, mas se dedicou nos estudos e mostrou que dessa forma a gente pode extrapolar fronteiras. O parlamentar disse ainda que a educação tem o poder de transformar. Eu presenciei o que a educação pode transformar uma família, pode dar oportunidade para as pessoas, pode abrir portas e ampliar as possibilidades dos horizontes. O vereador professor Alberto fala da importância da valorização do professor nesse dia 15 de outubro. Neste dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor e o vereador professor Alberto falou sobre esta data que, para ele, significa mais lutas para o profissional de educação do que comemorações. Nós temos muita luta e é uma categoria bastante sofrida, né, em todo o país, e é uma luta constante. São 3 temáticas que sempre é colocada nas discussões, que, como eu disse, a valorização do profissional da área da educação, a questão da equiparação salarial entre os professores da rede estadual e da rede municipal e a valorização também do ambiente desse profissional. Para o parlamentar, a educação é colocada por todos como um elemento estrutural fundamental para os avanços tecnológicos e das conquistas políticas e democráticas. Mas é preciso valorizar este profissional para que se construa essa ideia. É um dia que nós temos que fazer essa reflexão, que país que nós queremos, o que nós queremos dar para os nossos filhos, e não tem outro caminho. Todos os países que tomaram essa atitude, essa é uma decisão política, porque as demandas em todas as áreas sempre são maiores do que os recursos. Então é uma questão política, tem que ser tomada uma decisão política e investir na educação de verdade, valorizando o profissional de educação e também toda a estrutura educacional para que a gente, a longo prazo, porque isso não existe milagres na área da educação se não houver um investimento real nos profissionais de educação. O
Instituto Federal de São Paulo está com 240 vagas abertas para cursos técnicos, integrados e posteriores ao término do ensino médio em Hortolândia. A inscrição pode ser feita pelo site do Instituto até o dia 10 de novembro. Para quem já concluiu o ensino médio ou está cursando, as atividades oferecidas são na área de fabricação mecânica e eletroeletrônica. Em relação aos alunos que vão cursar o ensino médio em 2016, a inscrição pode ser feita nas qualificações em informática, mecânica e automação industrial. A duração dos cursos varia de 2 a 3 anos e a taxa de inscrição é de R$ 20 e as aulas começam no início do ano que vem. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. A Lei Cultura Viva foi aprovada na Câmara de Campinas pelos vereadores. Agora só falta a sanção do prefeito. Confira. Aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que institui a Política Municipal de Cultura Viva, destinada a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos direitos culturais dos diferentes grupos e coletivos. O projeto tem a minha autoria, mas ele foi formulado de maneira compartilhada, com os grupos culturais, com coletivos culturais. Nós tivemos debate público exatamente para chegar a um texto que contemplasse o anseio e que fosse o mais legítimo possível, com apoio e com a participação desses grupos. Entre os principais beneficiários estão agentes culturais, artistas, grupos em situação de vulnerabilidade social e com acesso restrito aos recursos públicos, privados e meios de comunicação, comunidades tradicionais e estudantes da rede pública. É um conceito, na verdade, que já foi consolidado no âmbito federal, que é, na verdade, uma forma de você estimular as manifestações culturais, os grupos culturais, os coletivos culturais, que já se expressam de diversos tipos de formas e que o poder público, na verdade, precisa dar visibilidade, reconhecer, apoiar essas iniciativas culturais que já existem na sociedade. Então, nós queremos instituir a política municipal aqui em Campinas. O projeto que tramita da Câmara prevê multa para quem abandonar animais. A proposta proíbe o abandono de animais em locais públicos ou particulares, sob pena de multa de 200 a 500 unidades fiscais, o que equivale de R$ 558 a R$ 1.397. A matéria tipifica como abandono os animais que ficarem nesses locais por um período superior a 48 horas e a multa mínima é para a pessoa física e a máxima para a pessoa jurídica. O autor da proposta fala como surgiu sua iniciativa. A gente tem visto em redes sociais, em manifestações, sobre a indignação das pessoas com relação ao abandono dos animais. E é importante a gente ressaltar duas situações. Primeiro, a gente tem que olhar o aspecto do abandono do animal que fica desamparado, sem qualquer cuidado até para a sua sobrevivência. Os reflexos até do lado sentimental do animal, a gente sabe que ele tem um apego e a gente tem que preservar isso. Ferrari afirma que também há o problema de saúde pública. Animais abandonados, eles causam um tensionamento nas questões de saúde pública. Então é um animal que pode estar acuado, que pode atacar um munícipe, é um animal que não está sendo cuidado, que pode transmitir uma série de doenças, e é isso que a gente quer que tenha esse cuidado. O parlamentar diz que o debate sobre o tema é importante para que as pessoas se conscientizem sobre a posse responsável. Eu sempre digo que uma lei, muitas vezes, ela nasce da necessidade do dia a dia. E mais importante que a aplicação da lei é o debate dessa lei, é o questionamento dessa lei e a reflexão da população com relação a essa lei. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Legalidade e, se receber parecer favorável, será votada em primeira discussão. Sindicatos e o movimento estudantil protestaram contra a reforma do ensino que vai ser promovido pelo governo estadual. A manifestação marca o Dia dos Professores, comemorado nesta quinta-feira. O vereador Gustavo Peta também participou do evento. A baixa adesão dos manifestantes e o sol forte não desanimaram o protesto.
Professores e estudantes foram em frente à Catedral Metropolitana e distribuíram panfletos contra a reestruturação do ensino proposta pela Secretaria Estadual de Educação. A mudança deve fechar unidades e transferir alunos. Escola onde tem 3 turnos, nós temos aí 2, 3 coordenadores. Sabemos que com a reorganização haverá apenas um professor nessas escolas, um professor coordenador nessa escola, um diretor. Então muitos professores também não vão conseguir pegar aulas, porque a reorganização ela vai fechar e vai lotar mais ainda as salas de aulas. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo afirma que já no início deste ano 200 salas foram fechadas aqui na cidade. Com a reforma, este número pode ser ainda maior. Mas o governo estadual ainda não divulgou a lista das escolas que vão ser reestruturadas. Mas a movimentação contra a reforma já deu resultado. Nesta quarta-feira, o Ministério Público afirmou que vai investigar essa reforma do ensino promovida pela Secretaria Estadual de Educação. Mas, enquanto isso, a apreensão é grande, não só aqui em Campinas, como em todo o estado, já que até 1.000 escolas podem ser fechadas ou reestruturadas, atingindo até 1 milhão de alunos. Nós sabemos que isso vai prejudicar muito a vida dos estudantes, muito a vida dos familiares. O vereador Gustavo Peta também participou da manifestação. Na Câmara, o parlamentar já apresentou uma moção de apelo contra a reestruturação. Nós já fizemos uma moção e temos reforçado, através da tribuna, através da articulação política, a denúncia a essa mudança que precisa ser parada, né? Essa mudança é para o ano que vem. Nós temos ainda a esperança que o governador receba o apelo da comunidade escolar e paralise essa mudança. É uma mudança claramente para reduzir custos, mas a educação precisa ter mais investimentos. A educação tem que ser prioridade do estado de São Paulo. No dia 21 de outubro, uma audiência pública na Câmara vai discutir o Plano Estadual de Educação. A categoria promete mobilização de todos os movimentos. A pauta é da escola pública, mas a rede particular também já está de olho na discussão. Nós apoiamos as reivindicações dos professores, não queremos que feche escola, achamos importante essa mobilização que eles estão fazendo. Campinas sediou e venceu pela primeira vez os Jogos Regionais do Idoso. Olha o esporte aí com Ana Brasil. Chuteira de ouro. Ele conseguiu de novo. Cristiano Ronaldo recebeu pela 4ª vez a chuteira de ouro, ultrapassando o argentino Messi, que tem 3. O craque português do Real Madrid levou a melhor na disputa, por ser o jogador que marcou mais gols em todos os campeonatos nacionais na temporada passada. Cristiano Ronaldo fez 48 gols em 35 partidas na última edição do Campeonato Espanhol. Agradecer a meus companheiros, porque sem eles, obviamente, eu não teria a oportunidade de ganhá-lo. Não estou satisfeito, quero sempre mais. Rio 16. O Comitê Rio 2016 anunciou nesta quinta-feira apoio à campanha Passaporte Verde, projeto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que promove o turismo sustentável. Eu cuido do meu destino é o slogan do Passaporte Verde, uma campanha de engajamento que incentiva novas atitudes aos turistas, como respeito ao destino escolhido, ao meio ambiente e à cultura local. Jogos Regionais do Idoso. Campinas, com 79 pontos, conquistou no último domingo o título dos Jogos Regionais do Idoso, o JORI 2015. Em segundo lugar na classificação geral, ficou Piracicaba com 66 pontos. São José dos Campos, com 55, ficou em terceiro. A final estadual foi disputada em Campinas desde a quinta-feira, dia 8, por cerca de 3.500 atletas de 214 municípios. Essa é a primeira vez que a delegação campineira, composta por 112 atletas, vence a competição desde que foi criada há 18 anos. Valeu a pena, foi muito bom. Eu quero, de coração, agradecer a todos que tiveram a dignidade e o respeito para com o idoso. Atletismo. Cerca de 200 crianças e adolescentes, frequentadores de atividades promovidas nas praças de Campinas, participaram da Copa Campinas de Atletismo. Essa competição ela é feita todos os anos, com o objetivo também
de estar selecionando essas crianças, pegando os melhores resultados, crianças acima de 12 anos já podem andar de ônibus sozinha. A gente vai estar encaminhando aqui para o projeto do IVCL, Vanderlei Cordeiro de Lima, que estão atendendo aqui com técnicos e professores específicos na área. A competição, promovida anualmente pela Coordenadoria de Formação Esportiva da Secretaria Municipal de Esportes, é composta por provas de pista e revezamento. A gente tem crianças lá atrás que hoje já estão participando de competições internacionais. Eu tinha um estagiário, o Robson, ele fez aula aqui com a gente, depois ele virou atleta, veio trabalhar como estagiário nosso e agora trabalha com o Vanderlei e atleta internacional. Comecei também nas escolinhas, né, que tem nas praças de esportes. A partir de lá fui para o futebol e do futebol fui para o atletismo. Eu faço 110 metros com barreiras e 100 metros rasos. Eu fui vice-campeão sul-americano de sub-23, eu fui 2 vezes para a seleção brasileira, fui vice-campeão brasileiro 2 vezes, entre os outros. Pretendo ir para a Olimpíada ano que vem, né? Por que você resolveu fazer atletismo? Porque meu tio ele fazia atletismo, aí eu tive a vontade de fazer. Foi uma professora da escola chamada Shirley. Me trouxe para o atletismo, ela viu que eu tinha potencial para correr. Cheguei em 4º lugar. Uau, parabéns, parabéns! Agora eu quero ser uma atleta profissional. Pretendo pegar a seleção. As provas foram realizadas no Centro Esportivo de Alto Rendimento. A pista do CEAR não fica devendo nada para nenhuma outra oficial. Como ela, existem poucas no estado de São Paulo. Com 400 metros de extensão, tem o certificado da Federação Internacional de Atletismo. O vereador Gustavo Peta fala da importância do evento para a cidade. É uma oportunidade, né, para centenas de crianças ter acesso a uma modalidade, ao atletismo, com especialistas, com professores, com pessoas que realmente entendem do atletismo. E lá no CEAR, que é o centro especializado em alto rendimento, então acho que é uma grande oportunidade de inclusão, de oportunidade, e a gente está muito contente de Campinas ter recebido mais uma vez esse grande evento do atletismo do Vanderlei Cordeiro de Lima. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.